Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar começando agora. A gente vai falar no programa de hoje sobre retenção de líquido, problemas da nossa circulação. A gente vai falar com o angiologista Dr. Fabrício Neto e também com a esteticista Luciana Gomes. Eles são os convidados do programa de hoje para falar sobre esse assunto que tira a qualidade de vida de muita gente. Vamos falar sobre retenção de líquidos, problemas de circulação, o que causa isso, questões ligadas à alimentação, hábitos de vida. E temos, lógico, o quadro Mitos e Verdades para esclarecer as nossas noções sobre a retenção de líquidos. Está começando! Então vamos lá, vamos falar de muitas dúvidas sobre um mal que incomoda muitas pessoas, popularmente chamado de inchaço. A gente vai descobrir se incomoda mais as mulheres do que os homens. A gente está falando sobre retenção de líquidos. E para começar esse bloco falando sobre isso, a gente tem aqui o angiologista, Dr. Fabrício Neto. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado, boa tarde. Alegria receber aqui um filho de Teoflotone. Isso aí. Cidade maravilhosa aí do norte de Minas, né? Muito bacana. Terra do Fred, né, doutor? Sim, terra do Fred. Muito legal. Doutor, o senhor é angiologista, a gente está falando sobre retenção de líquidos. Vou explicar primeiro essa especialidade médica, que na verdade é uma especialidade que abrange todo o corpo, né? O que é um angiologista? Vamos lá. O angiologista, ele lida com os vasos sanguíneos e muitas vezes realmente as pessoas entendem pouco sobre isso. Minha mãe fazia pergunta quando eu fui escolher a especialidade, mas que especialidade é essa? Realmente entende pouco, mas basicamente a gente tem 3 tipos de vasos, são as artérias, veias e linfáticos. Esse entendimento do funcionamento ajuda muito a gente no entendimento dos problemas e de como tratar os problemas circulatórios. Então a gente pensa primeiro nas artérias que levam o sangue para os órgãos e tecidos impulsionados pelo coração. Só que esse sangue ele tem que retornar, esse líquido tem que retornar e vai retornar pelas veias. Nessa troca, ou seja, na passagem do sangue arterial para o sangue venoso, você perde líquido para o espaço que a gente chama espaço perivascular, que é a gordurinha debaixo da pele. E aí é onde entram os linfáticos, que eles vão absorver esse excesso de líquido que ficou ali depositado, mantendo tudo sob controle, né? Um metabolismo funcionando bem em harmonia. Então esses 3 vasos são determinantes para que você tenha uma circulação eficaz. E cada um, eu digo sempre, são encanamentos diferentes, né? É como se você pegasse um cano de PVC e um cano de ferro. Então, o que danifica um não danifica o outro, né? É muito diferente isso, então os problemas circulatórios não são todos iguais, não. E se a gente falar também, usando outra comparação de estradas por onde o sangue tem que circular, nós temos ali uma avenida, temos uma estrada mais assim, uma estradinha de terra, e temos também umas ruas que às vezes podem ficar esburacadas, dificultando o fluxo, né? Sim, justamente. A gente fala muito na árvore vascular, né? Você tem a via principal e os vasos que vão se conectando a essa via principal. Em todos esses sistemas existe essa conformação. E isso é bastante interessante, realmente, porque tem que funcionar tudo em muita harmonia para que tenha uma boa circulação. Tem que fluir, o sangue tem que subir, tem que distribuir, tem que voltar. E isso acontece durante a vida toda, o dia todo, de domingo a domingo, né, doutor? Sim, com certeza. O que é muito interessante é que na parte arterial é muito mais fácil, porque eu tenho o coração impulsionando e a gravidade, por exemplo, para descer. Seria a rodovia? Sim, a rodovia é que a gente diz assim, o vaso troncular principal, né? A via principal. Não tem sinal de trânsito, aí tem que ter fluxo livre, né? Justamente. E aí é impulsionado pelo coração, mas para retornar é onde precisa da nossa ajuda, né? Então você tem que ter uma atividade durante o dia, boa atividade muscular, evitar períodos de imobilidade, porque o retorno nas veias precisa disso. É diferente da parte arterial que você tem um coração impulsionando. Mas tem aqui embaixo
acho 2 corações aqui na panturrilha, né, doutor? Perfeito, perfeito. As panturrilhas, elas são consideradas o coração periférico, porque 60% do sangue, aproximadamente, é drenado pelo movimento da panturrilha. Então, sempre que você fica parado, salto alto, mulher usa muito salto, então o que eu oriento sempre, pode usar o salto? Vai usar o salto, mas tenta alternar um pouco. Né? Na hora que estiver sentada, faça movimento com os pés, que aí você vai ajudar nessa drenagem, que é fundamental. Esse movimento aqui, a gente gravando a entrevista, que fica muito Perfeito, em pé, né? perfeito. Aliás, os cirurgiões, né, que trabalham muito em pé, dentistas também, eles têm essa preocupação até com as meias de compressão, né, doutor? Sim, sim. As meias de compressão é esse grande auxiliador. Né? Tem pacientes que não conseguem, ou têm uma dificuldade muito grande, pessoas idosas com limitação ósseas, por exemplo, artroses, a meia elástica vai ajudar bastante nisso, né? E outros pacientes que às vezes você tenta algumas outras medidas e ainda precisa do tratamento, da complementação da terapia clínica, onde a meia elástica, drenagens, linfáticas, tudo vai ajudar bastante nesse retorno do líquido. Agora, falando sobre, já demos um panorama aqui do trânsito, do líquido, trânsito que deve ser fluente, né, que deve fluir sem congestionamento no nosso organismo, mas aí o que é a retenção de líquido? É um engarrafamento, é um congestionamento, é uma estrada esburacada, é algo que não está correndo do jeito que deveria ser? Então, a retenção de líquido é justamente o líquido que fica fora do vaso. Ele deveria estar correndo dentro do vaso, né? Ou seja, vem pela artéria, volta pela veia, o que ficou retido ali... Não é só o sangue? Não é só o sangue. No sangue você tem tem um líquido, né? E ele é fluido, então você perde água para esse espaço. E aí é o que dá o edema, o inchaço, porque isso está sendo mal drenado. Então, isso que é o edema, a retenção de líquido, que pode dar, naturalmente, não só nas pernas, mas membro superior, até abdominal, de maneira geral, por outras causas, como problemas sistêmicos, né? Hepático, renal, cardíacos, também podem influenciar nessa retenção de líquidos. E aí a gente vai fazer uma investigação aqui também sobre muitos hábitos, né? Qualidade de vida, alimentação, né? E quais são os sintomas? Onde a gente enxerga esses problemas? Tem um clássico que os médicos gostam de dizer, da meia que a gente usa. Às vezes ela nem faz tanta pressão, mas ela deixa aquela marquinha ali, perto da canela, ali onde ela está no finzinho dela. Aí você tira a meia, fica aquela marca. Esse é um sinal de alerta? Sim, justamente. Então, na medicina a gente chama sinal de cacifo. É muito interessante você apertar sempre próximo de uma proeminência óssea. Quando você aperta, você vai ver uma depressão na pele. Então, aquilo ali mostra o tanto de líquido que está retido ali. Então, às vezes, a meia comprime algumas situações e mostra que está tendo alguma retenção, né? Então, é um sinal importante que ajuda a gente bastante no diagnóstico. Existem outros também, outros sinais físicos também que a gente pode observar? O principal é o edema, né? Isso aí realmente é bastante marcante em relação a isso. Mas o paciente que ingere pouco líquido, você vai colher isso na anamnese, o paciente que tem uma ingesta muito grande de sal, o paciente obeso que tem dificuldade de locomoção, também ele vai ter maior dificuldade de drenagens, como eu disse anteriormente, problemas renais, cardíacos, e hepáticos, e aí vão aparecer outras manifestações específicas desses órgãos que vão nos ajudar também a identificar o órgão com problema e aí a gente direcionar o tratamento para isso. Específico. E onde que entra a questão do sal? Por que ele é tão deletério para a saúde do coração? Por que ele também é o vilão quando a gente fala de retenção de líquido? Por conta do sódio, né, que tem no sal. Então, ele realmente aumenta essa retenção do líquido. E daí a importância de hidratar. Porque quando você hidrata, você estimula o funcionamento renal e aí você estimula a eliminação de sódio e aí prevenindo desta forma a retenção de líquidos. E a gente consome pelo menos o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde de sal por dia, né, doutor? Sim. Isso é um problema grave, né? Inclusive teve medidas, inclusive em Belo Horizonte, de retirar o sal das mesas dos restaurantes, foi um tanto conflituoso ainda. Pois foi uma luta, ainda está em disputa, né? Foi feito um projeto de lei, foi aprovado, é maravilhoso isso, o sal não fica na
mesa, não é que é proibido, você tem que pedir o sal. Sim, aí sim. o garçom vem e traz o sal. Sim. Mas aí parece que alguns outros vereadores falam, não, isso é restritivo, volta com o sal para a mesa. Sim, e aí acontece aquilo, que a pessoa nem prova a comida, antes de provar, já sim, lasca o sal ali. E aí, com problema, principalmente pacientes ainda com problemas hipertensivos, vai agravar um quadro de hipertensão. Então, realmente, como tudo na vida, quando você é moderado, você consegue tudo mais estabilizado. Né? Porque a gente não vive sem sal. O sal Sim, é responsável pela a sobrevivência humana desde os primórdios, desde antes do tempo das cavernas. Mas muito sal também atrapalha. E quais são as consequências desse acúmulo de líquido, dessa retenção? O que isso acarreta, doutor? Mais indisposição, dificuldade para você levar o seu dia a dia. Então, hipertensão, paciente que já vai ter uma hipertensão mal controlada. Então, realmente dá um desconforto no dia a dia muito intenso. E na abertura eu falei, né, que a gente ia ver se isso é mais frequente em homens ou mulheres. Então, se você considerar algumas questões hormonais que as mulheres são sorteadas em relação a gente, porque você tem uma retenção maior no período pré-menstrual por influência hormonal, gestação também, você tem alterações hormonais e aí aumenta a retenção de líquido, doença tireoidiana, hipotireoidismo, que é um problema que é muito comum na mulher também. Então, por isso que as mulheres são bastante acometidas com retenção de líquido, com edema. Na menopausa, isso também é mais frequente com relação às mulheres? O que acontece na menopausa, a gente associa aí uma coisa que é muito interessante, aí os homens estão junto, é um processo de degeneração muscular. Ou seja, a gente tem um processo que chama sarcopenia. O que é isso? É a perda muscular com o passar da idade. Isso intensifica após os 40 anos. De média, a gente pode perder de 1 a 2% de massa muscular ao ano após os 40 anos. Então, se você não compensa isso com atividade física, idealmente até musculação, você tem a musculatura hipotrofiada, a musculatura fraca, e aí dificulta esse retorno. Então, você realmente precisa estimular. E aí, acontece isso na menopausa, nos pacientes mais idosos realmente vão agravar. E o linfedema? Então, o linfedema está associado justamente com a disfunção dos vasos linfáticos, que é aquele outro vaso que a gente ajuda, né, junto com a veia, são os vasos que ajudam na drenagem, na retenção, na drenagem do líquido. Existem várias causas de linfedema, desde causas que a gente diz congênitas, ou seja, que o paciente nasceu com aquilo, até causas secundárias, pós-cirurgias, pós-erisipela, que é uma infecção que dá da pele, você tem destruição dos vasos linfáticos. O problema disso que o linfedema, ele é um problema de difícil controle, sabe? Exige muito do profissional e do paciente que mantenha o tratamento rotineiro, porque senão ele vai sempre se organizando o tempo todo e mantendo aquela perna inchada. E o linfedema crônico, ele vai ficando, a gente diz, um edema mais duro, que muitas das vezes você não consegue mais drenar. Por isso que precocemente você já tem que fazer essa drenagem e diminuindo essa retenção de líquido que tem na perna para você impedir que chegue a esse edema duro, que é um quadro mais avançado do linfedema. Mais comum nas mulheres também? Não necessariamente, isso não necessariamente. Até por uma questão de gravidade, esse linfedema aparece nas pernas, é por isso? Sim, é justamente isso, porque tanto na veia quanto no linfático está contra a gravidade e a gente não tem a bomba impulsionadora que é o coração embaixo. Então a gente precisa o tempo todo estimular, então a gravidade influencia de maneira determinante. Tanto assim que a gente estimula quando o paciente chegar em casa, bota a perna para cima, que isso vai aliviar e de fato alivia bastante, sensação de peso e cansaço, pelo inchaço que tem nas pernas, além de ajudar na drenagem. Essa é uma receita caseira muito antiga e que funciona e que é real, né? Sim. Agora, quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de cuidados, a gente inevitavelmente vai esbarrar na prevenção da obesidade, né, doutor? Porque a obesidade é um quadro complicador para praticamente todo o organismo e principalmente para o assunto que a gente está falando aqui. Perfeito, a sua colocação. O obeso, ele realmente fica limitado no seu dia a dia, né? Prejudica a drenagem, tanto venosa quanto linfática.
O obeso, a maioria deles não faz atividade física, que isso é fundamental para você ter uma boa condição muscular. Então, realmente, você dificulta e aí você tem aquela tendência a ter as pernas sempre mais inchadas, mais doloridas, porque você tem essa drenagem dificultada. E quando a gente fala de retenção de líquidos, de inchaço, a gente tem muitas receitas caseiras, né? Muitos remedinhos, plantas, que na verdade vão funcionar como diuréticos. É essa a função de tudo que se apregou para combater a retenção de líquidos, o inchaço? Sim, vamos lá. Quando a gente pensa em receitas caseiras, começa a complicar um pouco para o médico, mas o que eu digo é o seguinte, a gente tem que pautar realmente do que há evidência, ok? Muito dessas receitas você não tem evidência médica, então o médico não pode, olha, faça isso, tome esse chá que você vai melhorar. Mas o que eu digo aos meus pacientes, se você percebe que isso está te ajudando, pode manter, não tem nenhuma contraindicação, você pode manter. Lembrando que todo chá tem água, né? E esse que é o grande detalhe, você foi no ponto aí que eu estimulo. Poxa, tá indo bem? Então pode tomar à vontade, que você está ingerindo bastante líquido, você vai te ajudar. Realmente. E o efeito diurético, sempre quando a gente fala disso, é para fazer mais xixi? Sim, que você está estimulando o funcionamento renal e com esse estímulo do funcionamento renal você vai eliminar mais o sódio. Nesse metabolismo todo, você ajuda na prevenção dessa retenção de líquido. Eu estou lembrando da cerveja, que é diurético, você vai fazer xixi tomando cerveja. Sim. E tem água também. Isso é uma boa lembrança. Mas o lado ruim, então, da bebida alcoólica é porque a bebida alcoólica, a longo prazo, o alcoólatra crônico, vai ter dano hepático, mau funcionamento do metabolismo das proteínas, e aí inchaço, edema. Sim, porque tem aquele inchaço alcoólico também, né? Sim, justamente, por influência hepática, de metabolismo hepático, você vai ter dano no metabolismo hepático e aí ter o inchaço também. Sim, agora é assim, né? O que resolve fisicamente falando, que você tem um líquido ali que tem que sair, é fazer xixi. A água precisa sair. Sim, mas na verdade, se você fizer ela vai sair de alguma forma, desde que você tome as medidas adequadas. Então, não é só tomar diurético, né? Você manter atividade física, levar as pernas, meio elástico, fazer drenagem linfática, isso tudo é fundamental, um conjunto de medidas que você tem que tomar para poder você prevenir isso, mesmo porque é uma coisa que requer um cuidado, não é pontual. Então, às vezes o paciente fica só indo pelo lado mais fácil, vou tomar um comprimido. E não é basicamente isso. Tem que pensar que medicamentos também têm efeitos colaterais. Então, quando você consegue adequar a sua qualidade de vida, sua rotina de hábitos, é muito melhor do que você ficar tomando medicamento. Nós estamos falando de ficar muito tempo em pé, de fazer atividade física, essa famosa levantadinha, né? Aquela assim, você precisa fazer regularmente, mas a imobilidade também sentado, de longas viagens, existe uma associação também com trombose, que pode também estar ligada à retenção de líquidos? Perfeito. Eu acho que isso é uma colocação muito importante também. Viagens aéreas de longa duração, principalmente acima de 6, 8 horas, tem um risco aumentado de trombose. Por quê? Pressurização, baixa ingestão de líquido, longo período sem movimentar, então realmente se favorece a trombose. Tem até um estudo que eu li há algum tempo, que é um estudo interessante, ele não tem tanta força. Ele fez um comparativo de quem sentava na janela e quem sentava no corredor, mostrando que quem tinha mais trombose é quem sentava na janela, porque esse não movimentava, e quem estava no corredor tinha que levantar para o outro sair, tudo. Então, é lógico que ele não tem robustez, mas mostra como é importante mas faz você... todo sentido. Sim. E tem o uma lógica nisso. Você viaja à noite, dá licença, eu vou sair de novo. É melhor ficar ali no corredor, né? Justamente, que aí você está movimentando. Então, eu digo sempre, use meia elástica, movimente os pés durante o voo, fortaleça, movimente a panturrilha, isso ajuda muito na prevenção de trombose. Receita popular também, tomar um AS antes de uma viagem longa, isso a gente vai ter o mito de verdades, mas eu já estou antecipando uma questão. Então, basicamente assim, você tomar um AS, não tem estudo que comprove numa pessoa que nunca teve uma trombose, que você vai prevenir a trombose com essa única medida. Ok? Então, assim, não dá para a gente receitar isso em larga escala para todo mundo. Tem alguns pacientes com risco aumentado de trombose
que a gente prescreve até anticoagulantes. São outro tipo de medicamentos com potencial bastante significativo em relação à proteção. Mas assim, a gente receitar em larga escala, não tem indicação. E também como automedicação também não é recomendado. Não. Deixa eu falar uma coisa importante sobre a meia de compressão. A meia de compressão também requer uma orientação médica, porque ela pode, às vezes, causar um dano, aquele famoso garrote, uma meia de compressão exagerada para o indivíduo? Sim, perfeito, Fernando. Por ser uma vestimenta, né, não ser um medicamento, muitas vezes as pessoas acham que pode chegar e comprar sem nenhuma orientação médica e é um erro grave. Porque você tem a medida adequada do membro, né, ou seja, é igual a roupa, então tem uma pessoa com a perna mais grossa, mais fina. E é muito bem desenvolvido, sim, inclusive custa muito caro uma meia, né? Sim. E hoje nós temos meia de excelentes qualidades, inclusive no mercado nacional, e é um dispositivo excelente que todo angiologista, na verdade, recomenda, com bastante benefício. Isso aí, sem dúvidas. Mas a medida para cada um é diferente. É diferente. Eu digo sempre para meus pacientes, se você foi na loja e não mediu, não leve a meia. Não experimentou, não colocou? Isso, tem que, ou o vendedor, ou o seu médico mede, no consultório você já vai com a receita com toda a medida do seu membro, ou na loja ele tem que fazer a medida do membro. Acontece ser diferente de uma perna para outra também? Tanta precisão assim? Não, nesse ponto não. Tanto. Pode dar alguma diferença de meio centímetro até 1 centímetro de uma perna para outra, mas isso não vai mudar a meia. Mas definitivamente não é algo que a gente pode comprar. Primeiro que é um investimento, custa caro. Sim. E segundo que ela pode causar um dano maior do que o benefício, né, doutor? Sim, até o uso. Né? Você pode estar com a meia adequada para você, mas se você não colocou na posição correta, ela pode garrotear e aí causar mais inchaço e aumentar outros riscos. O que é um erro muito comum? A pessoa puxa a meia, vamos supor a meia panturrilha, ela tem que ficar uns 3 dedos abaixo do joelho. O que é muito comum? A pessoa puxar demais a meia, subir acima do joelho, ela vai voltar e garrotear. E aí é um dano. Né? Então, ela vai acabar causando mais edema, mais dor do que benefício. Então, o uso inadequado também, ele é muito prejudicial. Por isso que toda orientação ela é imprescindível até você adquirir o dispositivo. Muita gente faz, eu estou falando isso porque minha mãe usou muito e hoje, aliás, ela tem que usar, parou de usar, mas ela fazia uma gambiarra de amarrar um lacinho lá em cima para a meia não cair. Não dá, não Sim. pode, né? Não é o ideal. Não é o ideal. Quando está assim, provavelmente a meia já passou do tempo dela, já folgou um pouco, então tem que substituir. Porque é difícil colocar a meia. Sim. Ela é muito forte, ela tem até um aparelho para colocar, né? Um Sim, colocador de meia. Isso, né? existe esse dispositivo, chama mordomo ou calçador, ele ajuda bastante. É imprescindível que tenha realmente essa orientação para que você use de maneira correta a meia, sabe? Exatamente. O tempo, normalmente, a gente tem que avaliar essa meia entre 6, 8 meses, que ela já pode estar perdendo a elasticidade dela. É imprescindível que tenha todo esse controle. Exatamente. Doutor Fabrício, a gente tem aqui um quadro chamado Mitos e Verdades, que a gente, dentro da sua visão clínica, não se preocupe, você pode cravar, é mito, verdade, ou em termos, ou mais ou menos. Okay. Preparado? Perfeito. Então vamos tomar o solvente universal, vamos lá, água linda, está na hora. Está começando agora o Mitos e Verdades com o doutor Fabrício Neto, que é angiologista, que vai falar sobre o que é verdade e o que é mito quando a gente fala de retenção de líquidos. Primeira questão é essa. A retenção de líquidos, doutor Fabrício, aumenta com a idade. É mito ou verdade? Mito. Tudo depende muito do cuidado do paciente. Você pode ter pacientes idosos que cuidam muito bem, têm ótimos hábitos do dia a dia, que não vai ter retenção de líquido. A outra questão é essa. O suor elimina a retenção de líquidos. Mito ou verdade? Olha, você está suando, realmente você está eliminando bastante líquido. Isso dependendo da quantidade, a gente vê até jogador de futebol perde 1 quilo durante um jogo e está perdendo líquido, está perdendo água ali. Sim, é possível você reduzir bastante. E a sauna? Sauna também. Você também está
perdendo líquido, está estimulando o suor. Isso é possível, sim. Mas depois do primeiro copo d'água já está tudo reposto, justamente. né? Se você volta por hábitos ruins que você já tinha na sua rotina, você vai reter de novo. Sim. Isso aí não tenha dúvida. Mas um esforço físico, o que se perde de líquido, o que se ganha também ali de trabalho muscular, é diferente do que o que acontece na sauna, né? A sauna é muito sem esforço ali. Sim. Primeiro copo d'água já volta tudo da forma que... Sim, idealmente com a atividade física não se compara. Né? A outra questão é essa, a retenção de líquidos é positiva porque mantém o cabelo firme e a pele hidratada. Mito ou verdade? Olha, isso realmente eu desconheço alguma... Você vai dizer que é mito. Sim, então para mim é mito que vai ter a pele sempre hidratada. Na verdade, para hidratar a pele você tem que manter uma boa hidratação, ingesta oral e cremes hidratantes. Isso é o fundamental. Tem tanta história, né? Com relação a cabelo, né? Tipo assim, muitas pessoas falam, meu cabelo está bonito porque tem tempo que eu não lavo, faz sentido, as esteticistas dizem que isso faz algum sentido, mas enfim, eu vou guardar essa pergunta para a Luciana Gomes, que é esteticista, e vai participar do segundo bloco conosco. Perfeito. Né? Mas para o doutor Fabrício, é mito. Sim, sim. Tá bom. A drenagem ajuda na eliminação de líquidos que estão retidos, toxinas e não se perde gordura quando a gente faz a drenagem. É mito ou verdade? É verdade. Você fazendo a drenagem linfática, você realmente vai redistribuir melhor o líquido que está acumulado e aí realmente você melhora isso demais. A drenagem linfática é uma excelente terapia que é recomendado por todos os angiologistas. Realmente. Mas emagrece? Emagrecer... Você pode ter uma redistribuição realmente dos líquidos corporais, mas não é determinante para... Porque essa questão de peso é diferente, falando de líquido, agora falando sobre balança peso para um angiologista. Dependendo da hora que a gente pesa, o valor da balança muda, né, doutor? Sim, sim, pode mudar por conta disso. Por causa do líquido? Sim, do líquido. O líquido influencia, sim. É comum mulher, você tem isso nas alterações menstruais, uso de anticoncepcional, você vê, tem mulher que percebe-se mais inchada com alguns tipos de anticoncepcionais, isso realmente é perceptível. Outro dia veio aqui um especialista de pé, e ele falou da hora certa, tem uma hora melhor para comprar sapato, que no fim do dia o pé está mais inchado. Sim, então a gente deve comprar, até melhor comprar no fim do dia, porque se serviu ali, se não apertou com o pé inchado, não vai apertar com o pé normal. Sim, com aliança, né? Perceba que tem gente que com aliança, às vezes a aliança está mais difícil de sair, que fica muito A minha eu percebo isso, ela fica assim, ela varia de acordo, ela fica mais ou menos apertada. Justamente, isso influencia, né? Porque você fica muito com a mão para baixo, né? Então você dificulta a drenagem, então pode ficar um pouquinho mais inchadinho, você tem um pouquinho mais de dificuldade de retirar. Oscila. A gente oscila. Interessante. Você vai, às vezes é muito comum, mineiro, a gente vai para a praia, senta no sol, fica tomando cerveja, depois chega com a perna inchada. Poxa, você ficou de manhã inteira sentado tomando cerveja, então vai inchar a perna, disposto ao sol, né? Fala, não, isso é areia de Guarapari. Não tem jeito, vai inchar mesmo. É verdade. A outra questão, retenção de líquidos é de origem hormonal. É mito ou verdade, doutor Fabrício? Verdade. Uma das causas, sim, hormonal é um dos fatores para alterações né, na parte hídrica, né? Retenção de líquidos, sim. Doenças tireoidianas, dos hormônios femininos. Tem um desequilíbrio hormonal que pode causar isso? Sim, sim. Tá. Reter líquidos é algo normal para qualquer organismo? É mito ou verdade? É verdade, verdade. Isso pode acontecer, sim. Por isso que a gente precisa desse controle dos hábitos. Né? Você ficar o dia todo sentado, isso é muito ruim, seja no trabalho, numa viagem longa. Então, a gente precisa, como eu disse anteriormente, da contração muscular, do estímulo da musculatura, para que você tenha uma boa drenagem. Esse sistema venoso e linfático, ele precisa que a gente estimule, ou seja, ele é voluntário. Movimento. Né? Movimento. A gente foi feito para movimentar, perfeito, né? Perfeito.
A outra questão é essa aqui, beber líquidos evita a retenção de líquidos. Mito ou verdade? Verdade, a ingestão de água, ela é fundamental, porque você vai estimular mais realmente o funcionamento renal e isso você modifica, né, eliminando mais sódio, que é um retentor de líquido. Então, você ajuda bem, sim. O senhor acredita num consenso aí de quanto a gente deve tomar de água por dia? O que eles recomendam, pelo menos 2 litros de água por dia. De líquido 2 litros, que é o equivalente aí a uns 8 copos, né? Sim, 8 sim. copos, 4 de manhã, 4 distribuídos aí entre tarde e noite. E tem algo também muito legal de olhar a cor do xixi para a gente entender a nossa hidratação, né, doutor? Sim, né? Quando você tem o xixi, a urina mais clara, você está mais bem hidratado. Quando você tem aquela urina mais amarelada, com um cheiro pior, que você está hidratando mal, você está bebendo pouco líquido durante o dia. Quanto mais claro o mais xixi... Mais cristalino, mais claro, um volume maior, é porque você está bem hidratado. Agora, a espuma no xixi também serve para algum diagnóstico? O excesso de espuma no xixi? Excesso de espuma... Para algumas outras questões, assim, Olha, realmente... Com relação à retenção de líquidos, não. Dá certo. Não. Depois, em outros programas, a gente pode observar isso melhor. Mas normal não é. Sim, o excesso, tudo em excesso. Tudo em excesso precisa ser observado. Sim. A eliminação da retenção de líquidos é feita com diuréticos. É mito ou verdade? Falamos isso aqui. Sim, você vai conseguir eliminar, porque o diurético vai estimular que você realmente faça mais xixi, elimine mais líquido, mas você não pode se prender somente ao medicamento para que você tenha isso controlado. Na verdade, eu diria que seria a última linha, né? Você tenta melhorar primeiro seu ambiente, sua atividade física, a quantidade de água que você ingere durante o dia, e isso, muitas das vezes, já vai ser capaz de você manter o homeostase, ou seja, o controle metabólico normal do organismo, para depois, uma vez se isso não resolver, você pensar em diuréticos. Tanto doutor, que os remédios para controle de pressão são diuréticos, né? Sim, perfeito. Justamente para controlar essa pressão, né? Justamente. Agora, o que é interessante é que tem alguns antihipertensivos, como a lodipina, nifedipino, captopril, são medicamentos que têm como efeito colateral edema, inchaço. É interessante isso, e às vezes o paciente vem queixando isso, e agora, eu falei, olha, isso provavelmente é do seu medicamento, então não quero mais tomar. Eu falei, depende. Depende do quão difícil é o controle da sua pressão. E aí você vai ter que ver isso bem com o seu cardiologista. Porque às vezes sua pressão só conseguiu controlar com esse tipo de medicamento, então é preferível você ter esse efeito adverso do medicamento, que é o inchaço, mas manter sua pressão controlada. Caso seja possível retirar, substituir. Ou trocar, sim, né? Porque o remédio para controle de pressão arterial, ele é de uso contínuo. Sim, né? Com certeza. Os cardiologistas até dizem que são muito reticentes em cravar um diagnóstico de hipertensão, porque o paciente vai ter que tomar isso aí para o resto da vida. Sim, com certeza. Então, assim, são medicamentos que tem que usar para o resto da vida. Lembrando que a hipertensão é um dos principais fatores para uma doença muito grave e comum no nosso meio, que é o AVC, o acidente vascular cerebral. Então, é interessante que uma coisa está bem ligada à outra, você não pode... Está tudo ligado, né? E é também interessante quando a gente fala de problemas, né? A gente vai encontrar aí obesidade, diabetes, a diabesidade, que é a junção dessas duas questões. Mas quando a gente fala de hábitos saudáveis, de profilaxia, é bom para tudo também, né? Sem dúvida. É bom para o cabelo, até para dor de cotovelo, os bons hábitos resolvem, né? Sem dúvida. A outra questão, as mulheres retêm mais líquidos no período da gravidez. Mito ou verdade, doutor Fabrício? Verdade, Fernando. Pelas alterações hormonais que existem no período gestacional, realmente vai reter mais líquido. Além de tudo também, quando você vai aumentando o período da gestação, principalmente no segundo, terceiro trimestre, onde o bebê está maior, ele comprime uma veia, chama veia cava, que a gente tem
na barriga. Então, que é a veia que recebe todo o sangue das pernas. Então, ela comprime essa veia, então vai ter mais dificuldade de drenar esse sangue da perna, esse líquido da perna. Então, tanto por alterações hormonais, como por influência de efeito de massa, que a gente fala na medicina do bebê, você vai dificultar esse retorno e ter mais edema, mais inchaço na perna. E a outra questão, o sal é a principal causa da retenção de líquidos, é mito ou verdade? O sal é uma das principais, é um grande problema, ele é um vilão sim, né, porque eu tenho o sódio que influencia nisso, inclusive tem escolhas de sais que tenha menos sódio, que pode ajudar, que realmente o sódio ele influencia nisso. Então o sal realmente ele é um malefício quando em excesso, naturalmente. Mas tem um sal mais bonzinho? Existem alguns sais que eles falam que são realmente que teriam menos componente de sódio. Mas também você colocar numa pipoca faz de conta que nem tem sal, né? Porque ele é tão bonzinho que não deixa nem gostinho na pipoca. Justamente. Mas desde que você use moderadamente, dá para você usar o sal habitual nosso. É questão de moderação, na verdade. De moderação, tá certo. Doutor Fabrício, muito obrigado pela sua participação. Doutor Fabrício é da Unimed, representante aí dessa grande equipe da Unimed. Bom trabalho, um grande abraço para todos lá da Unimed aqui de BH. E sorte aí na jornada. Valeu. Muito obrigado, Fernanda. Satisfação. Valeu. Obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta falando sobre retenção de líquido. Vamos falar sobre a drenagem linfática, como ela deve ser feita, por quem ela deve ser feita, como encontrar uma boa profissional para fazer essa boa massagem fundamental. O senhor recomenda a massagem, a drenagem linfática, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até lá.